Ela confessou que tudo era uma farsa. As mentiras vieram à tona, os olhares se voltaram e o silêncio tomou conta do lugar. Todos esperavam rejeição, mas o milionário fez o impensável. Aproximou-se e a beijou diante de todos. Um gesto ousado, uma escolha definitiva. E um escândalo que mudaria tudo. A chuva de dezembro castigava São Paulo com uma intensidade típica do verão paulistano. Isabela Ferreira observava pelas janelas de vidro da agência Criativa Soluções as pessoas correndo pelas calçadas da Vila Madalena, tentando escapar da tempestade. Aos 28 anos, ela havia construído aquela pequena empresa de publicidade do zero, mas agora as contas atrasadas empilhavam-se sobre sua mesa como lembretes cruéis da realidade financeira. «Isabela, tem um homem aqui querendo falar com você», anunciou Camila, sua única funcionária, espiando pela porta entreaberta. «Ele está bem vestido». Isabela ergueu o olhar dos papéis que analisava, ajeitando o cabelo castanho que insistia em sair do coque mal feito. Quando se levantou para receber o visitante, quase tropeçou na própria cadeira ao vê-lo. Diego Almeida estava parado na pequena recepção, imponente em seu terno azul marinho perfeitamente cortado. Aos 32 anos, ele era o tipo de homem que aparecia nas capas da revista Exame. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados com precisão militar. Seus olhos castanhos escuros analisavam o ambiente modesto da agência com uma expressão indecifrável. «Senhorita Ferreira», sua voz grave ecoou no pequeno espaço. «Sou Diego Almeida, da Almeida Incorporações. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade de negócio». Isabela conhecia o nome. Quem em São Paulo não conhecia? A Almeida Incorporações era responsável pelos maiores empreendimentos imobiliários da capital, desde os edifícios luxuosos de Higienópolis até os condomínios fechados da Zona Oeste. «Claro, por favor, entre em meu escritório». Ela gesticulou nervosamente em direção à sala pequena que dividia com Camila. «Quer um café? Água?» «Não, obrigado». Diego acomodou-se na cadeira de frente para a mesa dela, cruzando as pernas com elegância. «Vou direto ao ponto, senhorita Ferreira. Preciso de seus serviços, mas não exatamente da forma convencional». Isabela franziu a testa, sentando-se e tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. «Como assim?» «Pesquisei sobre você. Formada em publicidade pela FAAP, especialização em marketing digital, trabalhou 3 anos na DM9. Sua agência pode ser pequena, mas seus trabalhos são impressionantes». Ele fez uma pausa, estudando-a atentamente. «E, pelo que soube, você está enfrentando algumas dificuldades financeiras». O coração de Isabela disparou. Como ele sabia disso? «Senhor Almeida, se veio aqui para comprar minha agência por um preço baixo, posso economizar seu tempo. Não está à venda». Um sorriso quase imperceptível apareceu no canto da boca dele. «Não vim comprar sua agência. Vim propor algo muito mais inusitado». Diego se inclinou para a frente. «Preciso que você seja minha namorada». Isabela piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. «Desculpe, uma namorada falsa, para ser mais preciso. Por 6 meses». O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no telhado. Isabela soltou uma gargalhada nervosa. «O senhor está brincando comigo». «Não costumo brincar com negócios, senhorita Ferreira». Diego abriu o paletó e retirou um envelope. «Minha família está pressionando-me para um casamento arranjado com a filha de um sócio importante. Preciso de tempo para encontrar uma saída sem arruinar os negócios da família». Ele colocou o envelope sobre a mesa. Dentro desse envelope há um cheque de 100 mil reais, antecipação pelos seus serviços. Ao final dos 6 meses, você recebe outros 200 mil. Isabela olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 300 mil reais. Era exatamente o valor que ela precisava para quitar todas as dívidas e ainda sobrar capital de giro para 6 meses. E o que exatamente eu teria que fazer? Comparecer a eventos sociais comigo, alguns jantares em família, ser vista publicamente como minha companheira. Nada além disso. Diego ajustou os punhos da camisa. Tudo seria estritamente profissional. A mente de Isabela rodava em círculos. Era uma proposta absurda, mas ao mesmo tempo... «Posso pensar no assunto? Tem até amanhã às 5 da tarde.
Diego se levantou alisando o paletó. Meu cartão está no envelope. Se aceitar, me ligue. Ele se dirigiu à porta, mas parou e olhou por cima do ombro. Ah, senhorita Ferreira, caso aceite, precisará assinar um contrato de confidencialidade e aprender a me chamar de Diego. Isabela passou a noite inteira acordada, revirando-se na cama do seu pequeno apartamento no paraíso. O envelope permanecia intocado sobre a cômoda, como se fosse um teste de resistência à tentação. A cada hora que passava, a proposta de Diego Almeida parecia ora mais insana, ora mais tentadora. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. Preparou um café forte e sentou-se à mesa da cozinha, finalmente abrindo o envelope. O cheque estava lá, real e concreto, com sua assinatura firme no canto inferior direito. Junto com ele, havia um cartão de visita em papel vergê e um contrato preliminar de 3 páginas. Contrato de prestação de serviços de representação social. Lia o cabeçalho em letras garrafais. Camila chegou à agência às 9 em ponto, encontrando Isabela já mergulhada em planilhas financeiras. Você dormiu aqui? Perguntou a assistente, notando a mesma roupa do dia anterior. Não dormi em lugar nenhum. Isabela esfregou os olhos cansados. Camila, se eu te perguntasse se você faria algo completamente maluco para salvar a agência, o que você diria? Depende do tipo de maluquice. Camila serviu-se de café e sentou-se na cadeira em frente à mesa. Estamos falando de roubar banco ou usar saia curta numa reunião? Isabela riu pela primeira vez em semanas. Nenhum nem outro. Ela contou sobre a visita de Diego, omitindo apenas os valores envolvidos. Camila ouviu tudo em silêncio, os olhos se arregalando progressivamente. Espera aí. Você está me dizendo que o Diego Almeida, quer que você seja a namorada fake dele? É uma proposta de trabalho, Camila. É uma proposta e tanto. Camila se levantou animada. Você viu as fotos dele na revista Caras? O homem é um deus grego de terno. Não é sobre a aparência dele. Claro que não, é sobre os 300 mil reais que ele está oferecendo. Isabela congelou. Eu não falei do valor. Camila deu um sorriso maroto. Não precisava. Vi o cheque em cima da sua mesa quando cheguei. O telefone da agência tocou, interrompendo a conversa. Era o contador da empresa, confirmando que o prazo para quitar as dívidas com fornecedores venceria na sexta-feira. Depois dele, ligou o proprietário do prédio, lembrando do aluguel atrasado. Quando Isabela desligou o telefone pela 3ª vez consecutiva, Camila estava observando-a com uma expressão séria. Isa, você construiu essa agência com sangue, suor e lágrimas. É seu sonho, sua vida. Se esse maluco quer pagar uma fortuna para você ir a alguns jantares chiques com ele, qual é o problema? O problema é que é mentira, Camila. Vou estar enganando a família dele, os amigos, a mídia. E daí? Ele que pediu. Não é como se você estivesse aplicando um golpe. Isabela levantou-se e caminhou até a janela. A cidade se movia em seu ritmo frenético habitual. Pessoas correndo para o trabalho, carros buzinando no trânsito, a vida acontecendo enquanto ela estava ali, presa em sua indecisão. Às 3 da tarde, ela pegou o celular e digitou o número do cartão. Diego Almeida. Sou eu, Isabela Ferreira. Uma pausa. E... aceito. As palavras saíram antes que ela pudesse reconsiderar. Perfeito. Encontro você hoje às 7 no restaurante Fazano. AV Vitória 50. Vista algo elegante. Mas eu não tenho... Há uma boutique chamada Estilo Único na Oscar Freire. Fale com a vendedora que você é convidada do Diego Almeida. Ela entenderá. Diego, eu... Bem-vinda ao acordo, Isabela. A ligação foi encerrada, deixando-a olhando para o telefone como se ele pudesse explodir a qualquer momento. 2 horas depois, Isabela estava no provador de uma boutique que normalmente ela nem ousaria entrar. A vendedora, uma mulher elegante de meia-idade chamada Regina, havia selecionado 3 vestidos deslumbrantes assim que soube do nome de Diego. O azul marinho fica perfeito com seu tom de pele, comentou Regina, ajustando o vestido nas costas de Isabela. Elegante sem ser extravagante. Perfeito para uma primeira aparição pública. Isabela olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia alguém que pertencia ao mundo de Diego Almeida. Sofisticada, confiante, misteriosa. Por um momento, ela quase acreditou que poderia conseguir. Às 7 em ponto,
Diego estava esperando na entrada do fazano. Quando ele a viu, algo mudou em sua expressão. Uma aprovação quase imperceptível, mas que Isabela notou. Está perfeita, disse ele oferecendo o braço. Obrigada. Ela hesitou antes de tocar seu braço. Diego, antes de entrarmos, quais são as regras exatas desse acordo? Ele parou olhando-a diretamente nos olhos. Regra número 1. Em público, somos um casal apaixonado há 3 meses. Regra número 2. Em privado, somos sócios de negócios. Regra número 3. Ele se inclinou ligeiramente e Isabela sentiu o perfume masculino dele. Nunca se esqueça de que é apenas um trabalho. Quando entraram no restaurante, todas as cabeças se voltaram. Diego cumprimentou discretamente algumas pessoas, sua mão firme nas costas de Isabela, guiando-a entre as mesas. Ela sentia os olhares curiosos, os cochichos sussurrados. Durante o jantar, ele a orientou sobre sua família, seus negócios, as pessoas que precisaria conhecer. Era como estudar para uma prova da qual sua vida financeira dependia. Minha mãe se chama Helena. Ela pode parecer fria, mas é só desconfiança inicial. Meu pai, Roberto, vai tentar te intimidar fazendo perguntas sobre sua família e formação. E a tal noiva que eles escolheram? Patrícia Santorini, filha do meu sócio italiano. Ela sabe do acordo. Na verdade, foi quem sugeriu essa estratégia. Isabela quase se engasgou com o vinho. Como assim? Patrícia está apaixonada por outro homem, um músico. Ela precisa do mesmo tempo que eu para convencer a família dela. Diego cortou um pedaço do salmão com precisão cirúrgica. Somos literalmente aliados numa guerra contra casamentos arranjados. Quando saíram do restaurante, um fotógrafo apareceu do nada. Diego, é verdade que você está namorando? Diego passou o braço pela cintura de Isabela, puxando-a para perto. Sem comentários, disse com um sorriso charmoso. No momento em que a luz do flash estourou, Isabela soube que não havia mais volta. A mentira havia oficialmente começado. 3 dias depois da foto no fazano estampar a coluna social de 2 jornais, Isabela estava nervosa como nunca. Diego havia marcado o primeiro jantar em família para aquela sexta-feira, e ela passara a semana inteira estudando as informações que ele fornecera sobre cada membro da família Almeida. Respira, Isa, murmurou para si mesma no espelho do banheiro de seu apartamento, aplicando o batom pela 3ª vez. O vestido verde esmeralda que Regina havia selecionado a fazia sentir-se como uma atriz prestes a entrar em cena. O interfone tocou pontualmente às 7h30. Boa noite, senhorita, cumprimentou a Jorge, o motorista de Diego, quando ela desceu. O senhor Diego está esperando no carro. Diego abriu a porta do Mercedes-Benz preto assim que a viu. Estava impecável num terno cinza carvão, mas Isabela notou algo diferente em sua expressão. Uma tensão quase imperceptível ao redor dos olhos. Está nervoso? Perguntou ela, acomodando-se no banco de couro. Os Almeida são intensos, admitiu ele, ajustando o nó da gravata. Minha mãe vai fazer perguntas pessoais. Meu pai vai querer saber sobre sua formação e família. Minha irmã mais nova, Beatriz, vai tentar descobrir se você está interessada no meu dinheiro. E sua irmã mais velha? Fernanda é diplomata. Ela não fala muito, mas observa tudo. Diego a encarou. Elas são inteligentes, Isabela. Muito inteligentes. O carro parou em frente a um casarão em Higienópolis, que parecia ter saído de um filme de época. Os jardins perfeitamente cuidados eram iluminados por luminárias discretas, e a fachada de estilo neoclássico impressionava mesmo quem estava preparado para a grandiosidade. Lembre-se, disse Diego oferecendo o braço. Somos namorados há 3 meses. Nos conhecemos numa feira de arte em Pinheiros. Você estava comprando uma tela para a agência. A porta foi aberta por uma funcionária antes mesmo que eles tocassem a campainha. Boa noite, seu Diego, senhora, cumprimentou a mulher de meia-idade com um sorriso caloroso. Boa noite, Conceição. Esta é Isabela, minha namorada. Muito prazer, dona Conceição, disse Isabela estendendo a mão. O prazer é meu, querida. A família está na sala de estar. Quando entraram na sala principal, Isabela precisou se concentrar para não deixar a boca abrir. O ambiente era elegante sem ser ostensivo. Móveis clássicos, arte moderna nas paredes, uma lareira acesa que criava uma atmosfera acolhedora. Helena Almeida levantou-se do sofá com a graça de uma primeira-dama. Aos 58 anos,
Era uma mulher impressionante, com cabelos loiros platinados presos em um coque elegante e roupas que gritavam alta costura. Então esta é a famosa Isabela, disse, oferecendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Diego não parava de falar sobre você. O prazer é meu, dona Helena. Obrigada por me receber em sua casa. Roberto Almeida se aproximou com passos firmes, alto como o filho, mas com cabelos grisalhos e uma postura que exalava décadas de comando empresarial. Isabela, certo? Diego me contou que você tem uma agência de publicidade. Sua voz era grave, investigativa. Pequena empresa. Por enquanto, sim, mas temos projetos interessantes para o próximo ano. E sua família? São de São Paulo? Diego interferiu suavemente. Pai, que tal deixarmos as apresentações para depois do jantar? Cadê a Bia? Como se tivesse sido invocada, Beatriz Almeida apareceu na escada. Aos 24 anos, era uma versão mais jovem da mãe. Loira, alta, com olhos azuis penetrantes que analisaram Isabela da cabeça aos pés em segundos. Então você é a misteriosa namorada que conquistou o coração do meu irmão workaholic, disse com um sorriso que poderia ser genuíno ou irônico. Bia, advertiu Diego. O quê? É só um comentário. Beatriz beijou o rosto de Isabela. Desculpa, sou direta demais. Ocupação, estudante de direito. Defeito, curiosidade excessiva. Fernanda chegou no momento em que se dirigiam à sala de jantar. Aos 34 anos, tinha uma elegância mais sóbria que o resto da família, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo e roupas clássicas. Desculpem o atraso. Ligação de Brasília, explicou, cumprimentando Isabela com educação formal. Fernanda Almeida. Isabela Ferreira. Prazer conhecê-la. Durante o jantar, Isabela sentiu-se como numa entrevista de emprego disfarçada. Roberto perguntou sobre sua formação, Helena quis saber sobre sua família e Beatriz fez perguntas aparentemente inocentes sobre como ela e Diego se conheceram. Então vocês se encontraram numa feira de arte? Questionou Helena, cortando delicadamente o filé ao molho madeira. Sim, eu estava procurando uma tela para a recepção da agência, respondeu Isabela, lembrando-se do roteiro ensaiado. Diego estava admirando a mesma obra. E você se aproximou dele? Insistiu Beatriz com os olhos brilhando de malícia. Na verdade, interveio Diego, cobrindo a mão de Isabela com a sua. Fui eu quem puxou conversa. Não consegui resistir ao debate apaixonado dela sobre a técnica do artista. O toque dele era quente, firme, e Isabela sentiu um arrepio inesperado subir pelo braço. Que romântico, murmurou Helena, mas seu tom sugeria o contrário. Fernanda, que havia permanecido calada durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Isabela, que tipo de cliente sua agência atende? Era uma pergunta segura, e Isabela se sentiu mais confiante falando sobre trabalho. Principalmente pequenas e médias empresas. Desenvolvemos estratégias de marketing digital, campanhas publicitárias, identidade visual. Gosto de trabalhar com negócios que estão crescendo, que têm uma história para contar. Interessante, Fernanda assentiu. E como pretende expandir? Por 40 minutos, Isabela esqueceu que estava representando um papel. Falou apaixonadamente sobre seus planos para a agência, seus projetos futuros, sua visão sobre o mercado publicitário. Diego a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Quando a sobremesa foi servida, Beatriz foi direta ao ponto. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Bia, alertou Helena. É importante, mãe. Beatriz se inclinou para a frente. Você está apaixonada pelo meu irmão ou pelo que ele representa? O silêncio se instalou na mesa. Diego tensionou ao lado de Isabela, pronto para intervir, mas ela o surpreendeu. Sua pergunta é justa, Beatriz, e se fosse alguém da minha família fazendo a mesma pergunta sobre um homem rico que apareceu na vida da minha irmã, eu também estaria desconfiada. Isabela olhou diretamente para Beatriz. Não vou mentir dizendo que a situação financeira de Diego não me impressiona. Qualquer pessoa ficaria impressionada. Mas o que me atraiu nele foi a forma como ele falou sobre arte naquela feira. A paixão nos olhos dele quando explicou por que aquela tela específica era especial. Ela olhou para Diego, forçando sinceridade na voz. Seu irmão vê beleza onde outros veem apenas investimento. A resposta pareceu satisfazer até mesmo Helena, que assentiu quase imperceptivelmente.
Depois do jantar, enquanto Diego conversava com o pai sobre negócios, Helena levou Isabela para uma varanda que dava vista para os jardins. Meu filho nunca trouxe uma namorada para casa, disse a matriarca, observando as roseiras iluminadas. Nunca. Diego sempre foi, dedicado demais ao trabalho. Às vezes me preocupo se ele sabe separar negócios de vida pessoal. Helena se virou para encará-la. Você parece uma moça inteligente, Isabela. Espero que seja paciente com ele. Quando saíram da casa já passava das 11. No carro, Diego permaneceu em silêncio por alguns minutos. Você se saiu bem, disse finalmente. Sua família é interessante. É uma forma educada de dizer complicada. Isabela riu. Eles te amam, isso é óbvio. E são super protetores. Espero que isso não torne as coisas mais difíceis para você. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Diego desceu para acompanhá-la até a porta. Isabela, chamou ele quando ela procurava as chaves na bolsa. Obrigado por hoje à noite. Você foi perfeita. Algo na forma como ele disse isso fez o coração dela acelerar. É para isso que você está pagando, não é? Diego hesitou como se fosse dizer algo mais, mas apenas assentiu. Boa noite, Isabela. Boa noite, Diego. Ela subiu para o apartamento com a sensação estranha de que algo havia mudado durante aquela noite. Algo que não estava previsto no contrato. A Tati não performance 2 semanas depois, a rotina de namorados falsos estava se tornando surpreendentemente natural. Diego passava para buscar Isabela 3 vezes por semana, ora para almoços de negócios onde ela precisava aparecer como a namorada dedicada, ora para eventos sociais onde eram vistos juntos pela alta sociedade paulistana. Naquela terça-feira de manhã, Isabela estava na agência revisando uma campanha quando seu celular tocou. Temos um problema, disse Diego sem preâmbulos. Que tipo de problema? O tipo que envolve uma revista, um fotógrafo muito esperto e a necessidade de uma explicação convincente sobre por que estamos namorando há 3 meses, mas nunca fomos vistos juntos antes do mês passado. Isabela suspirou. Onde você está? Descendo do elevador do seu prédio. Como assim? Preciso que você faça de conta que moro aqui aos fins de semana há pelo menos 2 meses. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, ele bateu na porta da agência. Camila olhou de Isabela para Diego com os olhos arregalados. Bom dia, Camila. Cumprimentou Diego educadamente. Depois se dirigiu a Isabela. Precisamos conversar, em particular. No pequeno escritório nos fundos da agência, Diego colocou uma revista sobre a mesa. Vida em estilo desta semana. Página 12. Isabela abriu na página indicada e se deparou com uma foto dela e Diego, saindo do restaurante, acompanhada de um texto especulativo sobre o relacionamento. O empresário Diego Almeida, conhecido por sua discrição absoluta sobre a vida pessoal, surpreendeu a todos ao aparecer publicamente com a publicitária Isabela Ferreira. Segundo fontes próximas, o relacionamento seria recente, mas... Ela leu em voz alta e parou. Mas investigações desta repórter sugerem que o casal pode estar junto há mais tempo do que aparenta. Continue lendo, disse Diego tenso. Isabela Ferreira, de 28 anos, formada pela FAAP, mantém um perfil discreto nas redes sociais, mas vizinhos relatam ter visto um homem correspondente à descrição de Diego entrando e saindo do prédio dela aos fins de semana nos últimos 2 meses. Isabela levantou os olhos da revista. Seus vizinhos estão falando sobre você? É aí que fica complicado. Não eram sobre mim. Diego passou a mão pelos cabelos. Era sobre outro cara que aparentemente frequenta seu prédio. O coração de Isabela deu uma guinada. Só isso? Diego, eu... Ela fechou a revista. É o Tiago, ex-namorado. A gente terminou há 3 meses, mas ele às vezes vem buscar coisas que deixou no apartamento. E você não achou relevante mencionar isso? Porque seria. Não interferiu no nosso acordo até agora. Diego se levantou e começou a andar pela pequena sala. Interfere agora. Se essa repórter resolver investigar mais a fundo e descobrir que o homem misterioso não era eu, nossa história toda vai por água abaixo. O que você sugere? Que eu realmente passe alguns fins de semana no seu apartamento, para dar credibilidade à versão. Isabela o encarou. Você quer morar comigo? Quero aparecer lá com frequência suficiente para que os vizinhos confirmem a história se alguém perguntar.
Diego parou de andar e a olhou diretamente. Posso dormir no sofá. E se o Tiago aparecer? Você vai ter que resolver isso com ele. Naquela tarde, Isabela ligou para Tiago. A conversa foi constrangedora. Como explicar que precisava que o ex-namorado parasse de aparecer porque o namorado fake poderia ser descoberto? Isa, você está bem? Perguntou Tiago, genuinamente preocupado. Esse cara não está te ameaçando, está? Não, Ti. É complicado de explicar, mas preciso que você não venha mais aqui por um tempo. Você está apaixonada por ele? A pergunta a pegou desprevenida. É complicado. Caramba, Isa. Mal terminamos e você já está morando com outro cara? Depois que desligou, Isabela ficou olhando para o telefone. Por que havia hesitado ao negar que estava apaixonada por Diego? Na sexta-feira, Diego chegou com uma mala pequena e uma expressão séria. Regras básicas, disse ele, colocando a bagagem no canto da sala. Acordo não mudou. Isto é só para manter as aparências. Entendi. Vou usar o sofá. Pode continuar sua rotina normalmente. Ok. Mas nada foi normal. Diego na sala dela, de manga de camisa e cabelos ligeiramente despenteados, preparando café na manhã de sábado, era uma imagem perturbadoramente doméstica. Você sempre toma café sem açúcar? Perguntou ele, observando-a adicionar adoçante à xícara. Sempre. Você sempre acorda às 6 da manhã no fim de semana? Sempre. Eles tomaram café em silêncio, lendo notícias em seus respectivos tablets. Era estranhamente confortável. Isabela, disse Diego de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você terminou com o Tiago? Ela levantou os olhos da tela. Por que quer saber? Curiosidade. Ele parecia persistente. Tiago é um cara incrível, gentil, engraçado, inteligente. Isabela pousou o tablet. Mas ele queria que eu fosse uma versão mais comportada de mim mesma. Menos workaholic, mais interessada em fazer planos de fim de semana. Ele achava que eu trabalhava demais. E você acha que trabalha? Acho que trabalho o quanto preciso para construir algo que é meu. Diego assentiu lentamente. Entendo isso. E você? Já foi apaixonado? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Diego ficou em silêncio por um longo momento. Uma vez, há 5 anos, Fernanda, não minha irmã, outra Fernanda. Era advogada, inteligente, ambiciosa. Ele girou a xícara entre as mãos. Terminamos porque ela disse que eu amava mais meu trabalho do que a ela. E era verdade? Na época eu achei que não. Hoje, ele deu de ombros. Talvez fosse. Naquela noite, Isabela acordou com barulho na cozinha. Encontrou Diego preparando chá, ainda vestindo a roupa social do dia, mas com a gravata afrouxada. Não consegue dormir? Perguntou ela. Ligação de Singapura, fuso horário. Ele ofereceu uma xícara. Camomila. Ajuda a relaxar. Eles se sentaram no sofá. Diego numa extremidade, ela na outra, com uma distância respeitosa entre eles. Posso perguntar uma coisa? Disse Isabela. Por que você realmente não quer se casar com a Patrícia? Ela parece ser exatamente o tipo de mulher que sua família aprovaria. Diego bebeu o chá pensativamente. Porque seria como uma fusão empresarial disfarçada de casamento. Eu vi o que esse tipo de arranjo fez com meus pais. Eles não se amam. Eles se respeitam. Tem uma parceria eficiente. Mas amor? Diego balançou a cabeça. Minha mãe uma vez me disse que o amor é um luxo que pessoas como nós não podem se dar ao luxo de ter. Você concorda com ela? Diego olhou para Isabela e ela notou que seus olhos pareciam mais escuros na luz suave da sala. Até 3 semanas atrás eu concordava completamente. O coração dela saltou. E agora? Agora eu estou começando a questionar algumas coisas. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu se estender além do que seria apropriado para 2 sócios de negócios. Isabela sentiu a temperatura da sala subir, ou talvez fosse só ela. Acho que vou tentar dormir, disse ela, levantando-se rapidamente. Isabela. Sim? Nada. Boa noite. Ela foi para o quarto com a sensação de que algo importante havia quase acontecido, e a certeza de que estava começando a sentir coisas que definitivamente não estavam no contrato. Uma semana depois, Diego chegou à agência num estado de agitação incomum. Isabela estava explicando um projeto para Camila quando ele entrou. Cumprimentou rapidamente e fez um gesto urgente para que ela o seguisse até o escritório. Temos uma situação, anunciou fechando a porta. Deixe eu adivinhar.
Mais uma revista investigativa? Pior. Minha mãe organizou um evento beneficente para sábado. Gala de caridade no Copacabana Palace. Toda a alta sociedade paulistana vai estar lá. Diego se sentou na cadeira e a olhou seriamente. E ela insistiu que você me acompanhe. Ok, e qual é o problema? Já fomos a vários eventos. Este é diferente. É o evento social do ano para minha família. Vai ter fotógrafos da Vogue, Caras, Quem. Se formos, nossa foto vai estar em todas as revistas de fofoca do país na segunda-feira. Isabela sentiu um frio na barriga. E isso é ruim porque não tem volta, Isabela. Depois disso, você vai ser conhecida nacionalmente como minha namorada. Sua vida vai virar de cabeça para baixo. Ela se recostou na cadeira, processando a informação. Até aquele momento, suas aparições haviam sido relativamente discretas. Alguns restaurantes, eventos menores, mas um gala de caridade. Eu posso escolher não ir? Pode. Mas minha mãe já falou para meio mundo que você estaria lá. Se você não aparecer, vão começar a especular que estamos terminando. E se estivermos? A pergunta saiu mais carregada de significado do que Isabela pretendia. Diego a olhou por um longo momento. Estamos? Eu não sei. Às vezes eu esqueço que é só um acordo. Diego se levantou e caminhou até a janela. Isabela, se você quer sair do acordo, eu entendo. Posso arrumar uma forma de... Não é isso. Ela se levantou também. É que... Você também esquece? Ele se virou lentamente. Esqueço o quê? Que é só trabalho. O silêncio se instalou entre eles, carregado de tensão. Diego deu um passo em direção a ela, depois parou. Isabela, não podemos... Não podemos o quê? Complicar as coisas. Já não estão complicadas? O telefone da agência tocou, quebrando o momento. Camila gritou do outro lado da porta. Isa, é urgente. Era um cliente em crise, e quando Isabela terminou de resolver o problema, Diego já havia ido embora, deixando apenas um cartão com o endereço de uma loja de vestidos de festa. No sábado, Isabela se olhava no espelho do provador, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. O vestido vermelho sangue era uma obra de arte. Tomara que caia com cauda discreta, que realçava sua silhueta sem ser vulgar. Está divina, disse Regina, a vendedora que havia se tornado sua consultora de estilo não oficial. O Sr. Diego tem bom gosto. Foi ele que escolheu? Ligou ontem especificamente pedindo este modelo. Disse que combinaria com sua personalidade. Isabela tocou o tecido sedoso. Como Diego sabia tanto sobre sua personalidade? O Copacabana Palace estava transformado numa versão de conto de fadas. Luzes douradas, arranjos florais que deviam custar mais que o salário mensal de Isabela. E mulheres cobertas de joias que poderiam comprar apartamentos inteiros. Diego a esperava no hall principal, devastantemente elegante num smoking preto. Quando a viu, sua expressão mudou. Uma mistura de admiração e algo mais profundo que ela não conseguiu identificar. Você está... Ele hesitou como se procurasse a palavra certa. Deslumbrante. Obrigada. Você também está muito bonito. Ele ofereceu o braço e juntos entraram no salão principal. Imediatamente, Isabela sentiu o peso dos olhares. Conversas se interrompiam quando passavam, cabeças se viravam, flashes disparavam. Respira, murmurou Diego no ouvido dela. Você pertence aqui tanto quanto qualquer uma delas. Helena Almeida se aproximou como uma rainha recebendo súditos. Estava deslumbrante num vestido azul marinho bordado com cristais. Isabela, querida, está radiante. O beijo no rosto foi genuinamente caloroso. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. As próximas 2 horas foram um turbilhão de apresentações. Isabela conheceu empresárias, socialites, esposas de políticos. Para sua surpresa, descobriu que conseguia manter conversas interessantes com a maioria delas. Você está se saindo bem, comentou Fernanda, durante um momento em que Diego conversava com alguns empresários. Minha mãe está impressionada. Ela disse isso? Não com palavras, mas ela só apresenta pessoas que realmente aprova para o círculo íntimo dela. Fernanda bebeu um gole do champanhe. E posso fazer uma observação? Claro. Meu irmão não para de olhar para você. Isabela seguiu o olhar de Fernanda e de fato encontrou Diego observando-a por cima do ombro de seu interlocutor. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Não o sorriso polido que ela estava acostumada a ver em público, mas algo mais íntimo.
Ele sempre foi discreto com as mulheres, continuou Fernanda, mas nunca vi esse olhar antes. Que olhar? Como se você fosse a única pessoa no salão. Quando a música começou, Diego se aproximou e estendeu a mão. Me concede esta dança? A pista de dança estava repleta de casais elegantes, mas quando Diego a puxou para seus braços, Isabela sentiu como se estivessem sozinhos. Ele dançava com a mesma precisão com que fazia tudo na vida, confiante, elegante, perfeitamente no controle. Você dança bem, comentou ela, deixando-se guiar pelos passos dele. Aulas obrigatórias na adolescência. Minha mãe insistia. Ele a girou suavemente. Você também. YouTube, admitiu ela rindo. Assisti a 20 vídeos antes de vir. Diego riu genuinamente, e o som fez algo se contrair no peito dela. Isabela, disse ele puxando-a um pouco mais perto. Sobre nossa conversa da semana passada, Diego, não precisa. Preciso sim. Seus olhos estavam sérios. Você estava certa. As coisas estão complicadas. E agora? Agora eu não sei mais o que é real e o que é representação. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Outros casais se juntaram a eles, mas Isabela estava consciente apenas da mão de Diego em suas costas, do perfume masculino dele, da forma como ele a olhava. Diego, sussurrou ela. Eu também não sei mais. Ele parou de dançar por um momento, olhando-a como se tentasse memorizar seu rosto. Isso é perigoso, murmurou. Eu sei. Pode destruir o acordo. Eu sei. E mesmo assim. Ele se inclinou ligeiramente, e por um momento Isabela pensou que ele fosse beijá-la ali mesmo, na frente de todos. Em vez disso, ele tocou a testa na dela. O que estamos fazendo, Isabela? Não sei, mas não quero parar. Um flash brilhante os fez se separar abruptamente. Um fotógrafo havia capturado o momento íntimo, e Isabela soube que aquela foto seria capa de revista na segunda-feira. Desculpem, disse o fotógrafo. Vocês ficaram tão lindos que não resisti. Quando saíram do hotel já passava das 2 da madrugada. No carro permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quer que eu vá para casa? Perguntou Diego quando Jorge parou em frente ao prédio dela. Não, respondeu ela rápido demais. Quero dizer, o acordo ainda vale, não é? Vale. Mas quando entraram no apartamento, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. O acordo podia ainda estar valendo, mas seus corações já não obedeciam mais às regras do contrato. A segunda-feira chegou com a força de um tsunami midiático. Isabela acordou com seu celular tocando incessantemente. Eram 7h30 da manhã, e ela já tinha 43 ligações perdidas. Diego estava na cozinha, vestido apenas com uma camiseta e calça jeans, o cabelo despenteado, segurando uma xícara de café enquanto olhava seu próprio telefone com expressão sombria. O que aconteceu? Perguntou ela, pegando o celular para ver as mensagens. Aconteceu que nossa foto está na capa de 3 revistas nacionais e a matéria especial sai hoje à tarde. Ele mostrou a tela do tablet. O amor que conquistou o solteiro mais cobiçado do país. A Isabela Ferreira, a mulher que domesticou Diego Almeida. Romance do ano, empresário assume namoro sério. Isabela sentiu o estômago revirar. Isso é bom ou ruim? Depende do seu ponto de vista. O telefone dele tocou mais uma vez. Ele olhou o visor e suspirou. É minha mãe. Pela 10ª vez em 2 horas. Atende. Diego? A voz de Helena ecoou pelo viva-voz. Onde vocês estão? Preciso falar com vocês 2 urgentemente. Estamos no apartamento da Isabela, mãe. Venham para cá. Agora. Temos uma situação. 40 minutos depois eles estavam novamente na sala dos Almeida. Mas dessa vez o clima era completamente diferente. Helena caminhava de um lado para o outro, visivelmente agitada, enquanto Roberto lia jornais na poltrona. Senta, ordenou Helena. Vocês 2. Isabela e Diego se acomodaram no sofá, automaticamente mantendo uma distância respeitosa. Helena notou. Primeiro, quero parabenizar vocês. A festa foi um sucesso absoluto. Arrecadamos mais de 2 milhões para a fundação. Ela parou de andar e os encarou. Segundo, vocês causaram um furor social que eu não via há anos. Isso é ruim? Perguntou Isabela. Não, é complicado. Roberto dobrou o jornal e se juntou à conversa. Patrícia Santorini ligou hoje cedo. Diego tensionou.
O que ela disse? Que precisa acelerar o processo de convencimento da família dela. A repercussão do relacionamento de vocês está pressionando o Santorini a formalizar logo o noivado dela comigo, mas ela está com um músico e ele acabou de ser contratado para uma turnê europeia de 6 meses. Helena se sentou na poltrona oposta. Ela vai ficar sozinha aqui sob pressão da família e sem o apoio emocional dele. Isabela sentiu uma pontada de culpa. Ou seja, nosso acordo está prejudicando ela. Não apenas ela, continuou Roberto. Os investidores italianos estão interpretando sua relação séria como um sinal de que você está se afastando dos negócios da família, Diego. Isso é ridículo. É percepção. E no nosso meio, percepção é realidade. Helena suspirou. Preciso fazer uma pergunta direta e quero honestidade total. Isabela e Diego trocaram um olhar rápido. Vocês estão realmente namorando? O silêncio se estendeu por segundos, que pareceram horas. Isabela sentia o coração batendo no ouvido. Mãe, começou Diego. Não me respondam agora. Quero que vocês conversem entre si primeiro. Helena se levantou. Mas preciso de uma resposta até quinta-feira. Porque se isso for real, vamos ter que repensar toda a estratégia com os Santorini. E se for encenação... Ela fez uma pausa. Então está na hora de terminar antes que alguém se machuque. Do lado de fora da casa, Diego e Isabela caminharam em silêncio até o carro. O que você acha? Perguntou ele finalmente. Acho que sua mãe é muito mais esperta do que imaginávamos. Ela desconfia. Claro que desconfia. Somos péssimos atores. Diego riu sem humor. Especialmente quando não sabemos mais o que estamos representando. Eles foram para a agência, onde Camila os esperava com uma pilha de mensagens. Isa, sua caixa postal está lotada. 2 emissoras de TV querem entrevista, 4 revistas querem fazer matéria sobre a agência. E apareceu uma proposta de contrato publicitário que vai fazer você enriquecer. Como assim? Uma grife de roupas femininas quer você como garota propaganda. A mulher que conquistou o homem mais difícil do país pode conquistar qualquer coisa. Camila mostrou o e-mail. O cachê é mais que nossa receita anual. Isabela olhou para Diego atônita. Por causa da nossa foto? Bem-vinda ao mundo das celebridades instantâneas, disse ele com um sorriso amargo. O telefone da agência tocou mais uma vez. Camila atendeu e depois cobriu o fone com a mão. É a Patrícia Santorini. Quer falar com vocês dois. Diego e Isabela se entreolharam. Ele fez um gesto para que ela atendesse no viva voz. Alô, Patrícia! Diego e Isabela. A voz da italiana era suave, mas havia uma tensão evidente. Precisamos conversar. Urgente. Sobre o quê? Sobre o fato de que meu pai marcou meu noivado com Diego para sábado que vem. Isabela sentiu o sangue fugir do rosto. Como assim? A repercussão de vocês dois obrigou minha família a acelerar os planos. Eles acham que, se não agirem rápido, vão perder a oportunidade de unir as famílias. Mas, Patrícia, disse Diego, você sabe que isso é impossível. Eu sei, mas meu pai não sabe do nosso acordo e Marco está na Europa. Estou sozinha nisso, Diego. O que você quer que façamos? Quero que vocês terminem publicamente esta semana. O silêncio tomou conta da sala. Isabela sentia como se o chão estivesse desaparecendo debaixo de seus pés. Patrícia, disse ela devagar, se fizermos isso, você vai ser forçada a se noivar com Diego. Não se vocês fizerem direito. Se Isabela terminar com Diego de uma forma que o faça parecer, digamos, não confiável para casamento. Está sugerindo que eu humilhe ele publicamente? Estou sugerindo que você salve todos nós. Depois que Patrícia desligou, Isabela e Diego permaneceram em silêncio por longos minutos. Então é isso, disse ela finalmente. Acabou. Parece que sim. A menos que o quê? Isabela se virou para encará-lo. A menos que sua mãe esteja certa. A menos que isso seja real. Diego se aproximou dela devagar. Isabela, se dissermos que é real, não tem volta. Você entende isso? Entendo. Sua vida vai mudar completamente. Vai ter paparazzi, pressão social, expectativas. Eu sei. E se no final descobrirmos que não funciona? Se descobrirmos que só estava funcionando porque tinha prazo de validade? Isabela deu um passo em direção a ele. E se descobrirmos que funciona melhor ainda sem prazo de validade?
Diego estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. Isso que você está sugerindo é muito arriscado. Mais arriscado que passar o resto da vida me perguntando e se? Ele se inclinou e encostou a testa na dela, exatamente como havia feito na festa. Quinta-feira, murmurou. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Mas ambos sabiam que a decisão já estava tomada no momento em que seus corações dispararam quando ele a tocou. A pergunta não era mais se iam assumir que era real. A pergunta era se iam ter coragem de assumir para si mesmos. Terça-feira chegou com uma chuva fina que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Isabela estava na agência tentando se concentrar no trabalho quando Diego apareceu na porta, encharcado e com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Precisamos conversar, disse ele, ignorando Camila e entrando direto no escritório dela. Sobre a quinta-feira? Sobre tudo. Diego fechou a porta e se encostou nela. Isabela, eu passei a noite inteira pensando. E tem algumas coisas que você precisa saber antes de decidir qualquer coisa. O tom dele a assustou. Que coisas? Sobre mim, sobre minha família, sobre o que significa realmente fazer parte do nosso mundo. Diego se sentou na cadeira em frente a ela. Se você disser sim na quinta-feira, não vai ser só namorar comigo, Isabela. Vai ser abraçar uma vida que pode te sufocar. Explica isso melhor. Significa que cada roupa que você usar, cada palavra que disser em público, cada amigo que você fizer vai ser analisado e julgado. Significa que você vai ter que sorrir para pessoas que vão te criticar pelas costas só porque você não nasceu rica. Diego passou a mão pelos cabelos molhados. Significa que sua agência vai crescer, sim, mas sempre vai ter gente dizendo que é porque você está comigo. Isabela o observou em silêncio por um momento. Você está tentando me assustar? Estou tentando ser honesto. Então seja completamente honesto, me conta sobre a Fernanda, a ex-namorada. Diego pareceu surpreso com a mudança de assunto. Por quê? Porque preciso entender o que aconteceu com ela. Se é isso que vai acontecer comigo. Diego suspirou profundamente. Fernanda durou 2 anos. No começo, ela adorava os eventos, os jantares, ser vista comigo. Mas depois começou a se sentir diminuída. Dizia que as pessoas só falavam com ela para chegar até mim, que ela havia perdido a identidade. E você a apoiou? Eu tentei, mas na época eu não entendia por que ela reclamava de ter portas se abrindo para ela. Diego olhou pela janela. Só depois que terminamos eu entendi que ela não queria portas abertas por causa de mim. Ela queria abrir as próprias portas. E é isso que você acha que vai acontecer comigo? Não sei. Você é diferente dela. Mais forte. Ele a encarou. Mas também mais independente. E tenho medo de que isso seja exatamente o que o meu mundo vai tentar tirar de você. O telefone dela tocou, interrompendo a conversa. Era uma ligação de um cliente importante, e quando Isabela terminou de atender, Diego havia se levantado e estava observando os quadros na parede. Trabalhos publicitários que ela havia criado ao longo dos anos. São seus? Perguntou ele. Alguns. Outros são da época que trabalhava na DM9. Este aqui, ele apontou para uma campanha de uma ONG de proteção a animais, é brilhante. Como você sabe? Nem leu o briefing. Não preciso, está na imagem. Diego se aproximou dela novamente. Isabela, eu preciso te fazer uma confissão. Que confissão? Eu já conhecia seu trabalho antes de procurar você. Ela franziu a testa. Como assim? Há 3 meses minha empresa estava procurando uma agência para um projeto especial. Pequena, criativa, com potencial para crescer. Seu nome apareceu na nossa lista. Diego se sentou na beirada da mesa dela. Eu vim te conhecer pessoalmente antes de fazer a proposta. E quando te vi, quando conversei com você, percebi que você seria perfeita para o outro projeto também. O projeto de namorada fake. É, mas não pelos motivos que você imagina. Diego olhou para as mãos. Não foi só porque você era bonita ou inteligente. Foi porque você me lembrou de quem eu era antes de virar só um nome em revista de negócios. O coração de Isabela acelerou. Como assim? Quando você falou sobre sua agência, sobre seus sonhos, você tinha o mesmo brilho nos olhos que eu tinha quando comecei a trabalhar com meu pai. Antes de tudo, virar só sobre dinheiro e status. Diego levantou os olhos para ela. Você me fez lembrar que eu gostava do meu trabalho por outros motivos. Diego, deixe eu terminar. Ele se levantou
e começou a andar pela sala. Nestes 2 meses, você não só foi a namorada falsa perfeita, você foi real, genuína. Você é você mesma com minha família, comigo, com todo mundo. E isso é algo que eu havia esquecido como fazer. E agora? Agora eu estou apavorado, porque o que sinto por você não tem nada a ver com o acordo. Diego parou de andar e a encarou. Estou apaixonado por você, Isabela. E não sei se tenho o direito de pedir que você divida a minha vida, sabendo que ela pode destruir tudo que você construiu. Isabela ficou em silêncio, processando as palavras dele. Finalmente se levantou e caminhou até ficar bem perto dele. Posso fazer uma pergunta? Claro, se eu não tivesse problemas financeiros, se minha agência estivesse indo bem, você ainda teria me procurado? Diego hesitou. Para o acordo? Provavelmente não. E para você, pessoalmente? Isso é impossível de saber, não é? É simples. Isabela colocou a mão no peito dele, sentindo os batimentos cardíacos. Se você me visse numa feira de arte, comprando uma tela para minha agência próspera, você ainda puxaria conversa comigo? Diego cobriu a mão dela com a sua. Puxaria. E provavelmente tentaria te impressionar falando sobre técnicas de pintura que não entendo só para ter uma desculpa para te ver novamente. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia. Então talvez a questão não seja se você tem o direito de pedir. Talvez seja se eu tenho coragem de aceitar. E tem? Antes que ela pudesse responder, Camila bateu na porta urgentemente. Isa, liga a TV, canal de notícias, rápido! Eles correram para a pequena televisão da recepção. Na tela, uma repórter estava em frente ao prédio da Almeida Incorporações. Fontes próximas à família confirmam que o empresário Diego Almeida pode estar enfrentando pressões familiares para terminar o relacionamento com a publicitária Isabela Ferreira, devido a questões relacionadas a um possível acordo comercial com investidores italianos. Merda, murmurou Diego. Na informação de que o relacionamento poderia ser estratégia publicitária também está sendo investigada por nossa equipe. Isabela sentiu o sangue gelar. Eles sabem. Ainda não sabem. Estão especulando. Diego pegou o celular. Mas se alguém resolver investigar mais a fundo... O telefone da agência tocou. Era Helena Almeida. Diego, onde vocês estão? Na agência da Isabela. Venham para cá imediatamente. Temos jornalistas na porta de casa. Mãe, agora, Diego. Quando chegaram à casa dos Almeida, havia 3 vans de emissoras de TV estacionadas na rua. Jorge conseguiu entrar pela garagem para evitar os fotógrafos. Dentro da casa, o clima era de guerra. Helena andava de um lado para o outro falando ao telefone. Roberto atendia ligações na biblioteca e Beatriz estava no laptop pesquisando tudo o que saía sobre eles na internet. A situação está saindo do controle, disse Helena assim que os viu. Patrícia ligou histérica. O pai dela viu as notícias e antecipou o noivado para amanhã. Amanhã? Diego empalideceu. Ela está desesperada. Disse que se vocês não resolverem isso hoje, ela vai ter que contar a verdade para o pai dela. E se ela fizer isso? Aí todos vamos afundar juntos. Roberto entrou na sala. Porque se vazou que foi tudo combinado, a Almeida Incorporações vai virar piada no meio empresarial. Isabela sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Não era mais só sobre ela e Diego. Era sobre toda a família dele, sobre Patrícia, sobre os negócios. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ela. Helena e Roberto se entreolharam. Queremos que vocês decidam agora, disse Helena. Real ou fake? Mas decidam rápido, porque não temos mais tempo. Isabela pediu 10 minutos sozinha no jardim dos Almeida para pensar. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava carregado de umidade. Ela se sentou num banco de mármore embaixo de uma jabuticabeira e tentou organizar os pensamentos. Em 2 meses, sua vida havia mudado completamente. A agência estava salva, ela tinha dinheiro no banco, propostas de trabalho chegando toda semana. Mas mais que isso, ela havia se apaixonado por um homem que, no papel, era exatamente o tipo de pessoa que sempre havia evitado. Rico, poderoso, complicado. Seu celular tocou. Era Camila. Isa, você está bem? Estou no olho do furacão, mas estou bem. Posso te dar um conselho não solicitado? Pode. Esquece o dinheiro. Esquece a pressão. Esquece tudo. Você gosta dele? Camila. É uma pergunta simples.
Você, Isabela Ferreira, gosta do Diego, o homem não do empresário, não do sobrenome, não do que ele representa, do homem que dorme no seu sofá e faz café de manhã. Gosta? Isabela fechou os olhos. Gosto. Muito. Então, o resto é só barulho. Quando voltou para dentro da casa, Diego estava sozinho na sala de estar olhando para o fogo na lareira. Cheguei a alguma conclusão? Perguntou ele sem se virar. Cheguei. Ela se sentou ao lado dele no sofá. Mas antes preciso que você seja completamente honesto comigo sobre uma coisa. Qualquer coisa. Se decidirmos que é real, você vai conseguir lidar com o fato de que vou manter minha agência, meus projetos, minha independência financeira? Diego se virou para encará-la. Não só vou conseguir lidar, como vou te apoiar, na verdade. Ele hesitou. Eu queria te fazer uma proposta de negócios separada do nosso relacionamento. Que proposta? A Almeida Incorporações quer contratar a Criativa Soluções como agência de publicidade exclusiva. Contrato de 2 anos, autonomia criativa total, orçamento que vai permitir que você contrate uma equipe de verdade. Isabela o olhou desconfiada. E isso não tem nada a ver com... Tem a ver com o fato de que seu trabalho é excepcional e que minha empresa precisa de uma agência criativa que entenda nossos valores. Diego pegou a mão dela. Isabela, eu separaria completamente as duas coisas, profissional e pessoal. E se terminarmos, pessoalmente? O contrato continua. Está tudo documentado, com cláusulas de proteção para ambos os lados. Isabela sorriu. Você pensou em tudo. Pensei nos últimos 2 dias, porque percebi que quero você na minha vida de todas as formas possíveis, mas principalmente como você é. Independente, ambiciosa, brilhante. Diego, deixa eu falar mais uma coisa. Ele se levantou e começou a andar. Se você disser não hoje, eu vou entender. Vou terminar publicamente com você de uma forma que preserve sua imagem. Vou garantir que Patrícia resolva a situação dela e você vai poder seguir sua vida em paz. E você? Vou me casar com Patrícia. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Como assim? Se não funcionar com você, não vou conseguir convencer minha família de que preciso de mais tempo. Vou ter que aceitar o casamento arranjado. Mas Diego, é isso, Isabela. Ou você, ou uma vida inteira de compromisso sem amor. Diego parou na frente dela. Não estou te chantageando emocionalmente, é só a realidade da situação. Isabela se levantou e foi até a janela.